Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pode Voltar Imperatriz, um videocast que te instiga a conhecer um pouco mais da cultura imperatrizense. Eu sou o Diogo Dias. Eu sou o Luca Araújo. Eu sou a Cristine Santos. Eu sou a Letícia Nascimento. E hoje a gente está num lugar mais que especial, a Academia Imperatrizense de Letra, com dois convidados super importantes. A gente está aqui com o Sr. Trajano, que é ex-presidente da Academia de Letras, e o professor Marcos Fábio. Bem-vindos. Obrigado. Agora que a gente já conheceu um pouco sobre a academia, a gente vai falar um pouco com os dois convidados aqui de hoje, nossos entrevistados, para eles falarem um pouco mais sobre o que eles sabem e sobre a história da Academia de Letras. Eu começo então com o Trajano, que é o nosso ex-presidente, ele conhece mais a academia do que eu. Trajano, fique à vontade. Muito prazer, um abraço a todos que estão assistindo esse podcast relacionado à cultura imperatrizense e hoje de forma especial, como foi dito pelo apresentador, aqui no ambiente da Academia Imperatrizense de Letras, mais exatamente na biblioteca do nosso sodalício das letras, e é sempre uma grande satisfação para nós falarmos da Academia, da sua história, dos seus propósitos e da repercussão do trabalho literário, cultural que a Academia realiza, não apenas no âmbito de Imperatriz, porque essa casa ela já alçou o voo e está em distantes plagas, além mares até, né, professor Marcos Fábio? Então é uma alegria para nós, sempre que possível, através de eventos como esse que está sendo realizado aqui, a gente mostrar essa casa para a sociedade, para o público e dizer que a academia é uma instituição de portas abertas para todos. E aí eu quero complementar dizendo que, primeiro, nossa casa tem 34 anos de idade, né? Ela foi fundada em 1991 e hoje ela conta com 40 membros, que se chamam de confrades e confreiras, né? Nós somos 32 homens e somos 8 mulheres, né? E nós temos uma atividade, como disse o Trajano, uma atividade cultural o ano inteiro e que, obviamente, a comunidade maior reconhece, né? Pelo trabalho que a gente faz, né, à frente do Salão do Livro de Imperatriz, que esperamos também poder realizá-lo este ano, que seria o 19º. Então, quase 20 anos de Salão do Livro, né? Quem é de Imperatriz tem a memória do Salão do Livro, né? Já foi lá, já lembra de que é um evento que mexe com a cidade inteira e com a região toda. Até porque, me permita, o Salimp, ele é um dos eventos em termos de feira de livros, considerado entre os 5 maiores do Norte e Nordeste, né? É o maior disparado do Maranhão e um dos 5 maiores do Norte e Nordeste, né? Está há 2 anos sem que seja realizado por questões pecuniárias, etc. Mas nós estamos na expectativa de que esse ano, né, professor Marcos Fábio, possamos realizar um grande evento, né, tão esperado pela sociedade. Quando eu estava no fundamental, sempre que estava acontecendo, eu ficava morrendo de vontade de ir. As pessoas esperam o Salimp o ano inteiro, né? A gente tem vários relatos de gente que economiza o ano todo para comprar livro durante o Salimp. Então você tem ali a feira. E o Salimp hoje não é apenas uma feira de livro. Ele tem, na verdade, 7 eventos dentro dele, né? Tem festival de música, tem soletrando, tem gincana cultural, tem exposição de obras, né, de obras, artes plásticas, tem, enfim, artesanato, o Salão do Livro em si, oficinas, cineclube. Então ele é um evento que oferece durante
9, 10 dias para a população de Imperatriz e região, uma gama de atividades no campo da cultura e da literatura muito grande. E as pessoas esperam, né? Estão esperando que esse ano a gente consiga realizá-lo. Novamente é importante dizer que é o único salão do livro que é feito por uma academia de letras. No Brasil inteiro. Só existe o salão do livro feito por uma academia aqui. Os outros são feitos por ONGs, ou empresas privadas, ou o poder público, né? Reunião de parcerias público-privadas e tal. O único que é feito por uma academia de letras é o nosso. E para começar o nosso bloco de perguntas, a nossa pergunta não podia ser outra, né? A gente quer saber como que surgiu a Academia Imperatrizense de Letras e quem foram os fundadores. Perfeito. A academia, ela surgiu de um anseio e, por que não dizer, de uma necessidade de escritores locais que não tinham como trabalhar a nossa literatura de uma forma mais objetiva. Já havia na cidade outros projetos culturais ligados à literatura que realmente contribuíram bastante, mas uma academia se fazia necessária e necessária com urgência, né? Considerando a importância que a cidade foi tomando do seu passo a passo, né? Uma cidade que era, anos atrás, considerada uma cidade violenta, devido até à miscigenação, à composição da sua população e dos interesses agrários também, essas coisas todas, e aconteceram realmente muitos fatos lamentáveis que injustamente foram indicando a Imperatriz como uma cidade das armas, da bala, da pistolagem, né? Então, mas essa academia ela chegou exatamente no momento em que alguns escritores locais se reuniram para fazer um trabalho que fosse um divisor de águas no que diz respeito à essência realmente daquilo que é a verdadeira proposição de Imperatriz, que é crescer, se desenvolver, respaldada no ambiente cultural, né? Então, a academia passou a ser um divisor de água, né, professor? Sim, sim. E tanto que é muito considerada por toda a população, reconhecida como de utilidade pública, tanto pelo governo municipal como pelo governo do estado, né? Salimp, reconhecido como patrimônio cultural e material do estado do Maranhão, né? E de tal forma que os pioneiros dessa casa, liderados por Edmilson Sanches, né, se reuniram, talvez, eu creio, entre 14 e 15, e iniciaram esse projeto e fundaram, no dia 27 de abril de 1991, este sodalício, que é a Academia Imperatrizense de Letras, composta, como já antecipou o professor Marcos Fábio, estatutariamente por 40 membros. A questão do masculino e do feminino é apenas casual, a coisa o estatuto não determina, mas nós temos hoje 32 membros masculinos e 8 femininos, né? Mas é a composição de hoje da academia, são 40 membros, só admitimos um novo membro quando alguém resolve não querer mais de uma forma taxativa, oficialmente, que isso é muito difícil de acontecer, ou quando alguém falece. Eu acho que isso nunca aconteceu na história das academias. Ninguém chegou e disse, eu não quero mais. Aqui já aconteceu. Já? Aconteceu. Nós tivemos O Breves. O Breves, nós tivemos o ex-padre Lourenço, e mais um... Ribamar Silva. Ribamar que não chegou, me parece, não chegou a tomar posse e tal, e depois é que Ribamar veio, né, para somar e tal. Então, o Sanches foi o grande capitão da organização dessa academia nos seus primórdios, né, no primeiro momento de criação, né, tanto que nós já está aprovado e ainda vamos colocar a placa aqui, essa biblioteca já oficialmente já se chama Edmilson Sanches, em homenagem ao fundador da casa, né. Então, basicamente foi esse o grande propósito de unir os literatos da cidade e constituir uma instituição com esse formato, com esse propósito, né, que traz
consigo a tradição das grandes academias, né? Da Academia Francesa, Inglesa, Academia Brasileira, Academia Maranhense, composta por 40 membros, né? E nós esquecemos de dizer que nós temos também um espaço para os membros correspondentes, né? Pessoas que não são de Imperatriz, residem em outras plagas, mas são escritores, desejam participar de alguma forma, então são 20 vagas, a metade das cadeiras, que são 40, destinadas a membros correspondentes. Nós temos hoje 20 membros correspondentes, inclusive até fora do Brasil, né? Então, essa basicamente a formatação da Academia Imperatrizense de Letras. Senhor Trajano, professor Marcos Fábio. E desde então, como tem sido o papel da academia na educação e na cultura da cidade? Bom, quero começar dizendo que a academia, primeiro, tem um papel muito importante no imaginário cultural de Imperatriz. Eu cheguei aqui em 2006 e desde que eu cheguei, eu estou aqui há 19 anos, cheguei para trabalhar na UFMA e uma das primeiras constatações que eu tive foi a importância cultural da academia. A academia é muito bem vista na cidade. Naquela época, ainda é hoje em dia. As pessoas respeitavam muito a academia, sabiam o que era, sabiam onde funcionava e sabiam o que fazia, né? Coisa que a gente às vezes não vê em outras cidades que também tem academia, né? Então a academia aqui, ela não é uma academia isolada, ela não é uma academia tímida, é uma academia que se estabelece e tem uma ação cultural que a sociedade reconhece. Isso é uma coisa muito importante. E, obviamente, para que chegasse a consolidar essa imagem, ela trabalhou para isso. Então, a academia, aqui na nossa casa, nós temos saraus, nós temos projetos culturais, nós recebemos alunos praticamente toda semana, grupos de estudantes que vêm aqui na nossa biblioteca pesquisar, que vêm pesquisar dos nossos jornais. Nós temos, né, o Salão do Livro, nós temos aqui no nosso auditório muitos lançamentos de livros, eventos culturais. As pessoas sabem que aqui é uma casa cultural e vêm usar essa casa, né? É preciso dizer que a academia, ela, apesar de ser uma entidade privada, ela presta um serviço público. E ela, então, abre a sua casa para a promoção da literatura e da cultura de uma forma geral. Não apenas da literatura em especial, mas a cultura de uma forma geral. Então, eu acho que isso faz com que a gente seja reconhecido como um instrumento importante de educação, de cultura, de desenvolvimento dessa região. Muito bem dito. Esse realmente é um dos itens que nos tornam e nos fazem saudavelmente orgulhosos de sermos membros dessa casa e pela sua representatividade, desde o ser humano de idade mais tenra, da idade menor que for, até o mais idoso, porque a gente, como falou o professor Marcos Fábio, a gente mantém uma interação muito, muito grande, muito forte, né? É uma coisa que já está arraigada, né? Não apenas nos membros da academia, mas na sociedade, todos aqueles que têm a oportunidade de nos procurar para conhecer melhor os propósitos e o trabalho da academia, na sua essência natural e nos seus propósitos conjunturais em termos da sociedade. A gente conversou aqui vocês falam bastante sobre a questão do acervo riquíssimo, né? De memória, de cultura. Tem alguma coisa aqui que vocês consideram que seja importante, que você guarda com uma memória, assim, com carinho? Eu acho que o fato de nós sermos fiéis depositários de toda a memória, todo o acervo do Jornal O Progresso é uma coisa importante. O Jornal O Progresso é hoje o jornal mais importante, mais antigo da cidade. É uma verdadeira instituição, né? Então, o jornal tem 55 anos. Então, o fato de nós termos esse acervo aqui torna a casa, né, um centro de memória e também de buscas. Como eu falei, muitos universitários vêm aqui, muitos jovens do ensino fundamental, médio, vêm fazer pesquisa no jornal. O jornal, o jornal é o guardião da memória da cidade, a história e a memória recente da cidade. Os últimos 55 anos de Imperatriz estão contados nas páginas do Jornal O Progresso. Se você quiser saber o que aconteceu no meio século passado, você perca um pouco de tempo, venha aqui, você vai ver exatamente o que aconteceu, porque isso está todo dia no jornal. Essa é uma das características do jornal. Ele guarda a história recente, que depois se transforma numa memória, né? No caso, uma memória de cidade. E nós guardamos isso. Então nós temos esse pequeno tesouro aqui. Fora isso, nós temos uma biblioteca
né, que vocês podem ver e devem mostrar depois, razoavelmente bem montada, que faz com que para cá venham jovens pesquisar, estudar, jovens que gostam de literatura e que não têm acesso ao livro na sua casa, às vezes quer um livro em específico, vem aqui ler. E também nós temos aqui um grande acervo de literatura maranhense. Então muita coisa que foi feita em Imperatriz e no Maranhão como todo vem para cá e a gente então guarda isso. Então isso eu acho que para a gente é um ponto muito importante, de muito orgulho, né? Nós temos uma casa que possa ter essas preciosidades para oferecer para a população. Exatamente, professor Marcos Fábio, e um dos itens que também compõem o trabalho da academia, tem que ser lembrado num momento como esse, de uma entrevista tão valiosa como essa que vocês estão fazendo conosco aqui, é o prêmio literário. Exatamente, né? Esqueci de falar do prêmio literário. Prêmio literário. Acontece. Eu ganhei o prêmio. Sério? Ganhou e esqueceu. Já foi ganhador também. Já fui ganhador. Eu também já fui ganhador desse prêmio numa obra coletiva, né? De poesias. Mas o fato é que é um prêmio que também já tem aí uns 30 anos que quase acontece, a mesma idade da casa, né? E é um prêmio muito concorrido e levado, como deve ser, muito a sério, porque o nome da instituição academia está em jogo num momento desse, e a gente não pode deixar de fazer uma coisa que seja digna dessa história, da história dessa casa, né? E é um prêmio que tem compartilhado com o poder municipal. É uma lei municipal, ainda do período que o prefeito era Hildon Marques, né? Década de 90, não estou lembrado, não sei precisar exatamente o ano, mas era década de 90, foi criado o prêmio, e hoje é considerado pecuniariamente e literariamente falando um dos prêmios mais importantes do Brasil, sim, né? Sim. Né? Porque em termos pecuniários, em termos de valores, é um prêmio que envolve, aí são 15 salários mínimos, né? Criados por lei, né? Era uma forma diferente. Já num dos nossos mandatos, que nós fomos presidente, nós conseguimos com a prefeitura e a Câmara melhorar o prêmio em diversos fatores, porque antes a votação da escolha dos livros eram feitos numa mesa só com os membros da academia, né? Mas nós entendemos que eticamente aquilo não era bom para a academia, então nós abrimos mão de nós sermos exclusivos nessa escolha para partilhá-la com alguém que nós consideramos também tanto quanto nós preparados também para analisar e referendar essa premiação, que são professores da área das letras, tanto da UFMA como da Universidade Estadual ou de outras instituições que não são membros da academia. Então, até para isso dar uma conotação que já sempre foi muito sério, mas deixar bem patente e latente que se trata de um prêmio devidamente e moralmente credenciado diante da sociedade, né? Então todos os anos acontece no momento do aniversário da academia, normalmente é entregue o prêmio aos vencedores, aos escolhidos. E isso tem, Marcos Fábio, você talvez corrobore comigo, que tem incentivado muito mais ainda a produção da literatura, e não apenas numericamente, mas qualitativamente, né? Então, quando alguém se inscreve para concorrer a esse prêmio, já sabe que a concorrência é pesada, né? A ponto de nem sempre alguém da academia ganhar o prêmio. Muita gente que não é acadêmico ganha o prêmio, né? E a academia referenda ali, Marcos Fábio. Este ano mesmo aconteceu isso, né? E é importante dizer que o prêmio é um prêmio para livros já publicados. Então, por exemplo, você, Daniel, publicou o livro ano passado. Então, se você publicou o livro, você tem alguma relação com a cidade e a região, você pode submeter seu livro ao prêmio, e aí a comissão vai ler o teu livro junto com outros e vai tirar o primeiro, segundo e terceiro lugares. Então, não é... Porque alguns prêmios literários é para livros a publicar. Eu tenho o original, submeto o original, se acontecer, se der certo, publica-se o livro, né? Aqui não, aqui a gente já pega, é como Jabuti, são livros já publicados.
Então você já publicou, as pessoas já leram, e aí então vem, como diz o Trajano, a celebração da obra, né? E é uma coisa muito bacana, assim, muito legal a gente como autor ter um livro publicado. Primeiro que você ganha a laura, e depois você sabe que seu livro foi lido por uma comissão tecnicamente qualificada para dizer se ele é bom ou não é, né? Sem contestação. Isso. Primeiro eu queria saber como que vocês veem a importância de preservar esse espaço e como a história desse lugar reflete na Imperatriz atual. Vamos começar falando um pouquinho dessa estrutura, desse prédio que nos abriga, né? Esse prédio pertence à municipalidade. Ele está chegando aos 80 anos de foi construído, né? Inicialmente o propósito, como realmente aconteceu, era para que aqui funcionasse a prefeitura, como funcionou realmente, a prefeitura municipal. Depois da prefeitura, isso aqui foi Fórum da Justiça Estadual, foi o Clube Social e tal, aí até que na década de 90, né, quando a prefeitura migrou para aquele prédio onde está hoje, ainda no período do governo João Castelo, na época foi construída a prefeitura, o Fórum da Justiça e a Câmara Municipal, né? Então aí a prefeitura mudou para lá. Esse prédio ficou fórum, não sei o que e tal, até que chegou ao ponto em que os nossos pioneiros fundadores da academia buscaram o poder público, querendo, como conseguiram realmente, que esse prédio se tornasse o ninho da Academia Imperatrizense de Letras. Então foi feito um contrato entre a prefeitura e a academia, ainda hoje, né, onde a prefeitura, além de ceder o prédio, ela é responsável também pelo pagamento da conta de energia, ainda nos cede 2 funcionários para ajudar a cuidar aqui da casa também. E a gente sempre mantém essa interação cordial com a prefeitura, acima das questões partidárias, políticas, daquelas políticas que a gente já sabe das disputas, porque nós sempre colocamos a academia num patamar onde ela não tem nenhuma interferência, nem sofre interferência de ordem política. E esse prédio, então, tem sido há quase 30 anos a casa da academia, né? E já agora, num dos nossos mandatos mais recentes, com o falecimento de Sálvio Dino, que ocupava a cadeira número 1 da instituição da Lício, nós propusemos ao Poder Municipal que publicasse uma lei tornando o nome desse prédio o Paço da Cultura Sálvio Dino, em homenagem póstuma a um grande literato, não apenas imperatrizense maranhense, por que não dizer brasileiro. Também era da Academia Maranhense. Também membro da Academia Maranhense, foi presidente da Academia de Letras de Grajaú, um dos fundadores de uma academia em João Lisboa, e ajudou a fundar muitas academias, Maranhão afora. Então, Sálvio tem todo o merecimento para ter o seu nome como patrono desse prédio, por isso Paço da Cultura Sálvio Dino, hoje por lei municipal, né? De tal forma que a gente vem navegando nessas águas que nós entendemos como cristalinas, né, Marcos, né? Porque a gente sempre procura fugir daquele ambiente de turbulência no que diz respeito àquilo que se tem como alicerce de uma sociedade, né, melhor construída, melhor sustentada, né? Então, é isso. Essa é a Academia Imperatrizense de Letras na sua essência, na sua verdade. E já que a gente está falando de sociedade, como que, para a sociedade atual, qual a importância da Academia de Letras? Como que ela impacta os jovens, de acordo com... Porque hoje em dia a gente tem muitas mídias digitais, né? Então, os jovens pouco procuram ler livros físicos, eles sempre estão procurando nas mídias digitais. Qual a importância da Academia de Letras atualmente para os jovens nesse mundo digital? Eu acho que a gente tem uma importância grande quando a gente faz uma série de ações que fomentam a leitura, né? Você fala, o jovem, ele não lê o livro físico, ele lê o digital, mas ele lê, né? Ele precisa ler. Se você lê no celular, se você lê no Kindle, se você lê no computador, se você lê em qualquer ferramenta, o que muda é o suporte. Isso aqui são suportes, né? Assim como já foi o papiro, como já foi a pedra, como já foram outros elementos
né? Agora a gente está no suporte do digital, mas a leitura é fundamental. Então, para além de fomentar o livro, digamos assim, como elemento cultural, como produto cultural, a academia ela faz fomento à leitura, ela faz fomento à cultura. Então, ela, com seus eventos, com as suas palestras, com a presença dos seus acadêmicos em vários momentos, nas escolas, em eventos culturais, lançando seus livros, né? Então, ela vai fomentando esse processo para permitir e possibilitar que se tenha aí um ganho cultural independente da plataforma. Eu, por exemplo, tenho 35 livros impressos e um livro digital que eu lancei na Amazon. Se você me perguntar o que eu prefiro o impresso. Só que eu preciso também estar no digital, que é lá onde você está, é lá onde vocês estão. Eu tenho que alcançar esse público. Mas a leitura, em tese, o processo é o mesmo, né? Você precisa aprender, se alfabetizar, você precisa aprender a ler para que você possa acessar um determinado elemento, uma determinada informação. Exatamente. Esse é o grande propósito da academia, essa interação, como nós já falamos anteriormente, Marcos acabou de referendar com as palavras dele, né? A academia não pode, não deve, não ficará entre quatro paredes apenas. Né? Ela tem que receber e ir onde tiver um espaço para se falar de cultura, especialmente de literatura, né? E é isso que a gente tem feito, né, Marcos? Sim. Nós temos participado aqui no âmbito de Imperatriz, por exemplo, a prefeitura tinha um projeto chamado Arte e Cidadania nas escolas, em que a academia era um dos apoios, né, dos sustentáculos, e que adormeceu e vai retornar agora no mês de agosto, né? E a academia, mais uma vez, sendo um dos parceiros, né, dessa. Então, eu não sei, não lembro como é que é a frase, né, como é que diz, quando o artista não vai... O Milton Nascimento, né? O artista tem que ir onde o povo está, né? Exatamente, o artista tem que ir onde o povo está. E é isso que nós fazemos. Hoje a gente não tem aquela coisa de olhar, como dizem os nossos ancestrais, de olhar só para o próprio umbigo, né? A gente tem um olhar universal, como academia. A conversa de hoje mostrou que voltar ao passado também é uma forma de entender o futuro e construir ele de uma forma melhor. A Academia Imperatriz de Letras, ela é um tesouro da nossa cidade, então ela merece ser conhecida e reconhecida por todos. Merece a sua visita, merece o conhecimento que ela tem hoje em dia e merece a sua importância. Se você ainda não conhece a Academia Imperatriz de Letras, a visita é super recomendada. É um lugar que emociona, inspira e conecta gerações. E hoje vou deixar uma dica de chave de ouro de uma música. A gente vai indicar hoje Romaria, da Elis Regina, que fala um pouco sobre raízes, fé e caminho, o que representa muito a história da nossa academia e da nossa gente. E se você curtiu o nosso bate-papo e também conhece alguém que gosta de história e cultura, compartilhe o nosso podcast. A gente se vê no próximo episódio do Pode Voltar Imperatriz. Muito obrigado pela atenção.